Se quer a justiça, conheça o direito. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal O Jurista do Povo, o canal dedicado à análise, interpretação e explicação das normas jurídicas de forma simples, clara e acessível. Neste vídeo vamos falar dos direitos e deveres do cidadão. Mas antes do vídeo, queria de antemão agradecer a todos que se inscreveram neste canal. Para si que ainda não se inscreveu, peço que faça a sua inscrição no sininho aí embaixo, compartilhe o vídeo e deixe o seu like. Ao se tornar subscritor deste canal, você receberá de forma imediata e automática todos os vídeos que eu for a publicar. Como disse na introdução, neste vídeo vamos falar dos direitos e deveres do cidadão. O que são direitos e deveres do cidadão e por que é importante falar dos direitos e deveres do cidadão antes de chegarmos aos casos práticos? Ora, no vídeo passado, ao falar das características do direito, uma das características foi a bilateralidade, ou seja, a característica que diz que na relação jurídica encontram-se duas partes envolvidas, em que uma das partes é constituída por direitos e a outra parte é constituída por deveres, ou vice-versa. É nessa perspectiva que falar de direitos e deveres é essencial para compreender os casos práticos ou para compreender o direito em si. Mas então, o que são direitos e deveres do cidadão? Os direitos do cidadão são os benefícios, as garantias, as liberdades do cidadão que pode exigir do Estado. Ou seja, o Estado assegura ao cidadão as garantias, os benefícios e que ele tem este direito, este privilégio de exigir-os ao Estado. Por exemplo, o cidadão tem direito de exigir do Estado a educação. O cidadão tem direito de exigir ao Estado a liberdade de expressão. O cidadão tem direito de exigir ao Estado a saúde. E o que são deveres do cidadão? Os deveres do cidadão são as obrigações que o Estado impõe e que o cidadão deve cumprir. O que estamos a dizer é que no direito nós temos essa liberdade, nós temos este benefício, nós podemos fazer. Já nos deveres, nós não temos essa liberdade de escolha. Nós não podemos fazer, mas se nós devemos fazer, nós devemos cumprir. Nós somos obrigados a executar uma ordem. Você é obrigado a pagar imposto. Pagar imposto não é uma coisa facultativa, não é uma ação facultativa, é uma ação obrigatória. Respeitar as liberdades dos outros não é uma coisa facultativa, é uma coisa obrigatória, é uma ação obrigatória. Respeitar as leis não é uma coisa facultativa, é uma coisa obrigatória. Já no direito não, você tem essa liberdade de escolher. Você tem esta autonomia de fazer ou não fazer algo. Enquanto no direito você tem liberdade, no dever você tem a obrigação. Enquanto no direito você pode fazer, no dever você deve fazer. Enquanto o direito é facultado, o dever é exigido. Enquanto o direito é garantido, o dever é imposto. Enquanto no direito você pode reclamar algo, no dever você cumpre algo. Enquanto no direito você tem a liberdade de escolha, no dever você tem a responsabilidade obrigatória. Então, são esses termos que diferenciam os direitos e os deveres. Então, quando o cidadão não cumpre com os deveres, estes deveres podem resultar em sanções, podem resultar em pena,
pode resultar em multa, pode resultar em indemnização, não é? É importante frisar que na maioria dos casos, onde há direito, está lá o dever. E onde há o dever, está lá o direito. Vamos lá ver, na base da Constituição da República de Moçambique, alguns exemplos que demonstram o abraço, a união entre direito e dever. Vamos, por exemplo, para o artigo 82 da Constituição da República de Moçambique. O direito de propriedade. Diz no seu número 1. O Estado reconhece e garante o direito de propriedade. Este é o direito de você comprar seu carro, comprar sua casa, comprar sua motorizada, comprar seu aparelho. Este é o direito e é reconhecido, o direito de propriedade. Se você compra um aparelho para sua casa, sendo direito de propriedade reconhecido pelo Estado, você tem que fazer o uso racional do seu aparelho. Você não pode tocar a um som tão alto até perturbar o vizinho. Você tem dever de respeitar o vizinho. Se você compra uma viatura e você turbina sua viatura, você não pode andar na via pública fazendo barulho, ultrapassando o limite que o Código de Estrada apresenta. Se você violar o limite, o Estado te condena, o Estado te pune, ainda que reconheça que o carro é seu como direito de propriedade, mas você tem que respeitar as regras, os limites, você tem esse dever de respeitar. Se você tem o seu terreno, você pretende fazer uma construção, você não pode levantar um muro que impeça o seu vizinho a uma passagem e que aquela passagem seja única. Você tem que respeitar a outra parte. Tudo bem, o terreno é seu, mas se não existe uma outra passagem para o seu vizinho passar, você não pode vedar-lhe o acesso. Então, é neste sentido em que onde é o direito, existe lá o dever. Vamos a outro exemplo na base da Constituição da República. Por exemplo, no artigo 88, que fala do direito à educação, diz o artigo: na República de Moçambique, a educação constitui o direito, por um lado, e dever de cada cidadão. Então, temos aí o direito, por um lado, da escola, que o próprio Estado já dispõe, mas tem o dever do próprio cidadão. Se você ingressa numa instituição pública, você não pode fazer e desfazer, porque o Estado já lhe garantiu este direito. Não, você tem dever de cumprir as regras institucionais. Você tem dever de respeitar os seus professores, dever de respeitar a estrutura hierárquica daquela escola. É neste sentido, onde há direito, há dever. O artigo 89 fala o direito à saúde. Este diz: todos os cidadãos têm o direito à assistência médica e sanitária nos termos da lei, bem como o dever de promover e defender a saúde pública. Por um lado, o Estado já concede ao cidadão este direito à saúde. Se você fica doente, você tem que ir ao hospital. Se você não quer ir ao hospital, é consigo. Mas o Estado já criou condições para você ir ao hospital. Se tem dinheiro, não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, o hospital não vai deixar de te atender porque você não tem dinheiro. Se isso acontecer, você pode intentar uma ação contra o funcionário que negou de te atender porque você não tem dinheiro. Porque a saúde é gratuita, ainda que se dê aquela percentagem, umas moedas por aí.
Mas se você não tem dinheiro, não pode dizer, não quero ir no hospital porque não tenho dinheiro. Este é o direito fundamental que o cidadão tem, saúde. Mas ao mesmo tempo, o cidadão tem o dever, não é, de cuidar da sua saúde. Não espalhar doenças infecciosas, contaminosas. Se você sabe que tem uma doença contaminosa, você não pode, de forma propositada, espalhar doença. Se você fizer isso, a pessoa a quem foi contaminada pode intentar uma ação contra si, por falta de responsabilidade, porque você não cumpriu o dever. Não é por acaso que no tempo da pandemia eram punidos aqueles que desobedeciam à quarentena, que não queriam colocar a máscara na via pública ou nos aglomerados populacionais. Isto é no sentido de não espalhar a doença para as outras pessoas. Este é o dever do cidadão. Então, onde há direito, há dever. Outro exemplo é do artigo 90, o direito ao ambiente, que diz: todo cidadão tem o direito, por um lado, de viver num ambiente equilibrado e, por outro lado, o dever de defender. Certamente, o Estado, a autarquia, já tem que garantir estas condições do meio ambiental razoável. Não? O Estado, a autarquia, não pode criar condições de que as pessoas vivam sufocadas. Por exemplo, não se pode fazer exploração de recursos sem ter em conta os riscos ambientais que podem afetar pessoas daquela área. Tem que se criar todos os meios possíveis para que toda a exploração não coloque em risco a vida das pessoas. Se você tem uma machamba, você não pode andar a fazer queimadas descontroladas a qualquer momento, que pode colocar em risco a saúde das pessoas. Você tem o dever de preservar o ambiente. Vamos a outro artigo, por exemplo, o artigo 48, que fala da liberdade de expressão. Diz, número 1, todos os cidadãos têm o direito à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, bem como o direito à informação. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa como direito de informação. Você tem esses direitos. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de informação. Mas você não pode usar da liberdade de expressão para difamar alguém, para caluniar alguém, para incitar a violência. Não, você não pode. Você tem dever de respeitar as liberdades de outras pessoas. Tem o dever de respeitar a liberdade de outras pessoas. Ao contrário, você pode ser processado por isto. Alguém pode intentar uma ação contra si. Então, é neste sentido que nós falamos que onde há direito, existe lá o dever. Em jeito de resumo, estive aqui a falar que, quando falamos de direitos, estamos a falar das garantias, liberdades e benefícios que o cidadão tem ou que o cidadão pode exigir do Estado. Já os deveres são as obrigações impostas pelo Estado e que o cidadão deve cumprir. Falamos disso porque numa relação jurídica existem direitos e deveres. Se eu celebro um contrato de compra e venda de uma viatura, certamente eu, como comprador, tenho o direito de receber a viatura e, ao mesmo tempo, tenho a obrigação de pagar a viatura. E o vendedor tem, ao mesmo tempo, o direito de receber o valor que eu lhe paguei e o dever de me entregar a viatura que eu paguei. Estamos aí perante direitos e deveres. Não se fala do direito sem se falar dos direitos e deveres.
Não se fala da relação jurídica, das normas jurídicas, sem falar dos direitos e deveres. Então, são esses pequenos conceitos que eu estou a levar para chegarmos aos casos práticos. Então, estou, em resumo, dar uma introdução do estudo de direito. Então, era isto que tinha por apresentar neste vídeo. Agradecer pela sua presença. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Como tenho dito, se quer a justiça, conheça o direito.